Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Com autoridade para expulsar os demônios, designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos acompanhando nessa liturgia, durante toda a semana, a história do reinado do povo de Israel. O povo que pede a Deus um rei, Deus escuta o clamor do seu povo pelo profeta Samuel, e aí Deus dá Saul como o primeiro rei do povo de Israel. Então Saul foi o primeiro rei do povo de Israel. Só que, chegando o fim do seu reinado, Deus já elege um novo rei, escolhe, manda o profeta ir até a casa de Davi, e lá escolhe entre os filhos o mais novo, que foi Davi. Davi era o garoto mais novo, no entanto que quando o profeta foi lá, porque Deus tinha indicado aquela família para escolher o reinado, se colocaram os mais velhos, e Davi nem se encontrou no dia. E o profeta disse, não é nenhum desses. Quando ele encontrou Davi, o povo ficou admirado porque era um menino ainda, um pequeno. Só que Davi conseguiu vencer o gigante Golias. E isso fez com que o povo começasse a espalhar a fama de Davi. O rei de Israel, o novo rei de Israel, será Davi, aquele que derrotou Golias. Então o povo começou a cantar. Se Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul não gostou da história e disse, eu agora vou matar esse menino. Ele está tentando tirar o meu reinado e ainda manchar a minha reputação. O povo canta pelas ruas. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, Saul começou a criar inimizade, queria pegar Davi para matar. Só que Davi era amigo muito íntimo de Jonatas, filho de Saul, o rei antigo. E foi Jonatas, o amigo, que foi falar para Davi que o pai queria matá-lo. E aí, Davi, sabendo disso, pelo filho de Saul, que eram muito amigos, Jonatas foi e intercedeu para que o pai não matasse Davi. Só que na história, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi foi lá bem devagarzinho, cortou um pedaço do manto de Saul. Depois foi mostrar para Saul dizendo aqui, ó, Deus me deu a possibilidade de te matar, mas eu jamais vou ferir o ungido do Senhor, aquele que Deus escolheu para ser rei. E depois desse dia, Saul desistiu de matar Davi. Primeiro, pela amizade do filho dele com Davi, e depois porque Davi provou fidelidade. Na verdade, a inimizade não saía de Davi. Davi jamais queria procurar matar Saul, enquanto Saul, pela inveja, queria matar Davi, porque ele se sentia humilhado
porque Davi ia substituí-lo como rei. E a gente sabe que Davi foi um grande rei do povo de Israel, a ponto de ele ser reconhecido até hoje. Até quem não é de igreja sabe quem é o rei Davi. Foi um grande rei para o povo de Israel. E depois o seu sucessor foi Salomão, o grande Salomão, que se vestia tão pomposamente que o próprio Senhor um dia utilizou Salomão para falar sobre o cuidado de Deus. Olhai os lírios do campo, como eles são belos. E todo mundo ficava admirado em ver os lírios dos campos. Nem Saul, com toda a sua beleza e riqueza, se vestiu tão belamente como esses lírios do campo. Eles não são plantados, nem são regados, eles nascem naturalmente. Ou seja, é o próprio Deus que cuida. Então imagina só, se Deus faz tudo isso, Deus não vai cuidar dos seus filhos? O Senhor utilizou dessa passagem para dizer que Deus cuida de nós. E aí a gente percebe no Evangelho de hoje que assim como Deus que unge os reis para o povo de Israel, o próprio Deus também chama e unge discípulos para a grande missão. A gente também acompanhou durante essa semana, se vocês pegarem a liturgia diária, vocês vão ver as leituras, falando dos acontecimentos da vida pública de Jesus. A multidão que queria comprimi-lo, a multidão que queria tocá-lo, muitos que queriam ser curados, muitos que queriam ser libertados de possessões, e Jesus realizava muito isso. Jesus realizava as curas e dizia para o povo que não contasse, porque ele nem podia mais caminhar publicamente em algumas cidades, porque a sua fama se espalhou de tal forma. Então Jesus sente a necessidade de reunir um grupo de 12 discípulos. O número 12 é muito simbólico, porque se a gente pegar no Antigo Testamento, Deus escolheu 12 tribos do povo de Israel. Da mesma forma, Jesus escolhe 12 apóstolos. Se a gente pegar o livro do Apocalipse, nós encontramos lá que a Nova Jerusalém, a cidade eterna, terão 12 pórticos, e cada pórtico receberá o nome de um apóstolo. Então, da mesma forma, Deus chama os seus discípulos para o seu reinado. E nós somos chamados como igreja, a igreja da América Latina, no último sínodo que teve da América Latina, que foi até aqui no Brasil, o sínodo que nós chamamos de Aparecida, diz que nós somos chamados a sermos discípulos missionários. Ou seja, nós somos chamados como discípulos no nosso batismo. Eu me torno discípulo do Senhor quando eu sou batizado, mas eu não devo escolher se eu sou um discípulo missionário. Não é uma opção, mas é uma realidade que todo discípulo tem que ser missionário. Então se tirou o I. Eu sou discípulo, mas também sou missionário. Não, todo discípulo é missionário. Ou seja, ser discípulo missionário, sem um verbo de ligação, sem o adjetivo de ligação. Agora, todo discípulo, a igreja fala, a igreja da América Latina diz, todo discípulo é chamado a ser missionário. Ou seja, levar o crescimento do reino dos céus. Jesus reuniu os discípulos para que o trabalho da evangelização se tornasse mais eficaz. Nós também, é nosso dever tornarmos eficaz o trabalho da evangelização. Quando Deus ungiu os reis, era para cuidar do povo. Quando Deus chama discípulos e reúne os 12, é para cuidar da missão do crescimento do reino dos céus. Quando Deus torna batizados discípulos, é porque Deus também nos chama para a missão. A todos que são batizados. Por isso que nós tenhamos a compreensão de que é o nosso dever de discípulos chamados e escolhidos pelo Senhor a sermos também missionários.